Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Questões de Família desta segunda-feira, a gente vai ter a visão aí do direito de família, né, sobre o novo ECA Digital. O ECA Digital é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua versão agora, né, chegando às plataformas digitais, que vem para estabelecer regras muito mais rígidas para aplicativos, jogos, redes sociais e demais servidores, fornecedores de produtos e serviços digitais que atuam aqui no Brasil. O ECA ele criou mecanismos para que as empresas garantam uma navegação mais segura para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aí tem que ter auxílio dos pais, responsáveis, familiares. O objetivo também é coibir casos de violações graves contra menores de 18 anos nesse ambiente virtual. As empresas, elas tiveram um prazo de 6 meses para se adaptar às normas que entraram em vigor nas 2 últimas semanas. As companhias de tecnologia também devem adotar medidas para a remoção de conteúdos, a identificação de conteúdos relacionados, por exemplo, a abuso sexual, sequestro, aliciamento, exploração, além de remover. As empresas terão também de notificar imediatamente as autoridades competentes, tanto no Brasil quanto no exterior. Zedu chegando e as explicações aí na prática, como é que isso muda a rotina das famílias, hein, Zedu? Tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Fernanda, é um pacote interessante, né? Pacote de medidas bem interessante. Mas a gente não pode deixar de falar de uma coisa que é bastante inusitada, que aconteceu com relação à tramitação desse projeto de lei, que culminou com a Lei 15.211, que é o tempo de tramitação. Fernanda, esse projeto já vinha tramitando no Congresso Nacional há um bom tempo. Já vinha tramitando há um bom tempo. Isso já não é exatamente uma novidade. Agora chamou a atenção que esse projeto foi colocado para votação em regime de urgência. Isso muda muita coisa. E o detalhe, Fernando, sabe por que esse projeto foi colocado em regime de urgência? Fale. Esse projeto foi colocado em regime de urgência porque um youtuber conhecido, né, que ficou mais conhecido, ele já era muito conhecido, porque ele tem milhões de seguidores no seu canal, o Felca, ele fez um vídeo desnudando a questão da adultização, aliás, é o nome do vídeo, né, que gerou essa celeuma toda, mostrando o fenômeno da adultização. Crianças querendo se comportar como adultos e, às vezes, até incorporando uma situação de adulto. E isso, evidentemente, Fernanda, gera uma série de problemas. Porque criança é criança, adulto é adulto. A lei não estabelece esses critérios de distinção, criança, adolescente, jovem, adulto. Isso não surge do nada, isso é uma coisa que tem uma razão de ser. Nós vamos entender sempre a criança e o adolescente como seres ainda em formação. E como estão em formação, recebem influência de todos os lados. E recebe influência da família, recebe influência da escola, dos amigos e, ultimamente, Fernanda, num mundo que vem se tornando cada vez mais digital, recebe influência também das redes sociais, dos jogos, dos programas de computador de uma forma geral. E isso estava, né, gerando algumas consequências muito sérias, inclusive com relação à questão da sexualidade precoce, com relação à aquisição até de compras, etc. Nós nos deparamos com alguns casos de filhos que utilizando o cartão de crédito, né? Mas fizeram compras em site de jogo para comprar as chamadas skins, premiação para mudar de fase nos jogos, etc, etc, gerando um problema familiar de uma forma geral. E aí o Felca vem e expõe isso. E aí, de repente, coloca-se esse projeto em regime de urgência e o que é mais grave, um projeto que mexe com toda a sociedade e deveria ter sido precedido de um debate mais amplo. A sociedade deveria ter discutido um pouco mais esse processo, essa legislação.
E a gente percebe isso porque essa lei ganhou o nome, né, o apelido de Lei Felca, não é isso? Isso aí. Lei Felca. Só que o Felca já disse que não tem nada a ver com isso, que ele não fez lei nenhuma, que ele não quer, que a única coisa que ele fez foi um vídeo chamando a atenção para o problema e que a solução dos problemas não é dele e não está errado. Mas eu vou te dar um exemplo de que pode gerar uma preocupação. Um dos mecanismos desse novo estatuto, do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, né, desse ECA Digital, é a questão da aferição de idade. Antes, Fernanda, você bastava declarar, você fazia uma autodeclaração de idade e entrava na plataforma. Algumas plataformas, como por exemplo, venda de bebidas, ou plataformas que exploram algum tipo de conteúdo adulto no sentido sexual, você clicava lá, tem mais de 18 anos, sim ou não, e pronto, era uma autodeclaração. Declaro sou maior de 18 anos. E em algumas outras, até para você entrar, você podia burlar a data de nascimento. Exatamente. Uhum. Hoje você tem as empresas têm que fornecer mecanismos de aferição dessa idade, mecanismos auditáveis, mecanismos que, evidentemente, têm que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas criam mecanismos que permitem a identificação das pessoas. Fernanda, você quer que a Meta saiba onde você está, na hora que você está, do jeito que você está? Nem e se pensar. você precisar, por exemplo, de entrar num site para comprar um vinho, você vai precisar fazer essa aferição de idade. E essa aferição de idade, muitas vezes, só é possível com informações do seu rosto, informações da sua localização e outras coisas mais. Será que você quer ser exposta assim nas redes? E digo mais, uma criança também que tente burlar esse sistema, da mesma forma ela tem que se expor. Então, o que você criou, na verdade, é um risco de um mecanismo que pode expor muito mais do que proteger. Tá? Uhum. Mas teria outro jeito para fazer isso? Olha, Fernanda, essas pessoas que mexem com a tecnologia de informação, eu já cheguei à conclusão de que eles são capazes de fazer qualquer coisa em qualquer circunstância. Depois que o Steve Jobs colocou todas as músicas do universo dentro de um telefone celular, não é? A gente acredita que essas pessoas sejam capazes de fazer qualquer coisa. Então, eu não sei se esse mecanismo é o mecanismo mais indicado ou se ele acaba trazendo algum tipo de exposição. Aliás, isso seria um conteúdo bom para a gente conversar com o nosso querido Gilberto, né? Porque realmente tem essas coisas. Mas o que tem, antes não tinha nada, então agora você tem alguma coisa, boa ou ruim, você cria um mecanismo com o escopo, com o objetivo de proteção da criança. Então você não pode, você tem que criar esse mecanismo, qualquer site que envolva produtos, serviços, ou proibidos por lei para crianças e adolescentes, ou não recomendáveis, e aí a gente vai listar compra de bebida alcoólica, cigarros, bets, conteúdo pornográfico e tantas outras coisas que não são recomendáveis para o público infantil, fica proibido a entrada sem aferição da idade. Geralmente eles estão fazendo essa aferição de idade por meio de foto do rosto. Você tira uma selfie e eles vão aferir. A recomendação é que siga os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, quem trata esses dados tem que manter esses dados em sigilo, não pode expor, tem que explicar o conteúdo, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo. Outra coisa, os produtos, né, os produtos digitais, serviços digitais, já tem que ser feitos com uma arquitetura que promova a segurança, que proteja, né, que previna coisas como violência, a própria privacidade. Então, na hora de se montar o design, por exemplo, de um site, ou de um jogo, ou qualquer coisa assim, que não seja recomendado para menor de 18 anos, ou seja, que seja permitido para menores de 18 anos, a arquitetura desses produtos, desses serviços digitais, já tem que previamente promover e garantir essa segurança. Isso é um outro ponto que eu considero bastante interessante.
Como é que vai se dar isso? A gente ainda não sabe muito, porque a lei entrou em vigor agora, né, no dia Isso. 17. Nós temos que ter as chamadas ferramentas de supervisão parental. O que é isso? Os pais, por, é, por padrão, né? Eles não podem mais. A criança ou o adolescente, quando entra, o pai e a mãe já tem que ter sido previamente informado daquela entrada da criança ou do adolescente no ambiente digital, e isso passa a ser um padrão, de forma que o pai ou a mãe, os responsáveis pelas crianças, possam monitorar as atividades das crianças. Essa coisa que às vezes, a gente como pai, né, fazia isso, de pegar o celular do filho, que não tem 18 anos, para aferir, ver o histórico, com quem que eles estavam falando, que tipo de mensagem eles estavam... É uma coisa recomendável, e que muita gente questiona, mas isso aí viola a privacidade do meu filho. Pelo amor de Deus, uma criança com 10, 11 anos de idade não tem que ter essa privacidade toda, não. Elas estão em formação e dependem do acompanhamento, da supervisão, do monitoramento dos adultos responsáveis. Eu acho que esse é um dos pontos, Edu, né? Não basta uma lei chegar e dizer que a partir de agora todo mundo tem que ter reconhecimento facial para confirmar que tem mais de 18 ou não. Isso não exclui o controle da família. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A lei é muito clara ao determinar que existam essas ferramentas de supervisão parental. Os pais têm que ter acesso a essas informações, e com um detalhe: isso não pode gerar custos para o usuário, porque as ferramentas de supervisão parental, Fernanda, já existiam, ok? Aham. A gente sempre teve, alguns instalavam no próprio, nos telefones, nos tablets dos filhos, ferramentas que permitiam que eles fizessem esse acompanhamento, só que eram serviços pagos. Não é assim? Então, agora, com esse estatuto, essas crianças esses serviços têm que ser fornecidos sem custo para os pais, né? Isso. Eles têm que garantir essa supervisão. Entendido. Zedu, segura essa análise aí. Eu vou só para o Repórter CBN. A gente volta, tá? Para fechar. Estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória. Segunda-feira a gente abre os nossos debates aqui com questões de família. E hoje, nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias, ele fala das implicações no direito de família desse ECA digital, né? Que é uma nova estratégia aí aprovada recentemente de controle de acesso, né, das nossas crianças e adolescentes às diferentes plataformas digitais. É uma estratégia de proteção. A grande dificuldade hoje, eu acho que para as famílias, é entender como é que isso se dá na prática, né, Zedu? Sim, sim. E aí, Fernanda, o estatuto, ele joga essa responsabilidade para as empresas, tá? As empresas é que têm que fornecer, porque se você fornece um produto, mas isso você já tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Se você fornece um produto, você tem que fornecer um produto seguro, funcional, um produto que realmente atenda às expectativas do usuário. Então, isso já é uma norma do Código de Defesa do Consumidor. O que o Estatuto vem fazer é delinear, esmiuçar isso para a criança, né? Direcionado ao público infantil. Então, quando fala da supervisão parental, vai falar o seguinte: os fornecedores de produtos, serviços e tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles. Veja bem, aqui tem um detalhe que eu gostei muito, né? Essa expressão, ou de acesso provável por eles. O que significa isso? Que não é só aquele produto ou aquele serviço feito especificamente para o público infantil, mas aquele produto que, eventualmente, alguma criança ou adolescente também possa se interessar, tá? Então, direcionados a criança ou de acesso provável por eles, deverão disponibilizar a pais, responsáveis legais, crianças e adolescentes, com acesso de forma independente da aquisição do produto, informações sobre os riscos e as medidas de segurança para esse público, incluída a privacidade e a proteção de dados, em conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o que esses mecanismos têm que ter? Mapear risco para as crianças e adolescentes, formas de mitigar esse risco, elaborar os relatórios de impacto, enfim,
é preciso que se dê, não basta que se faça a aferição da idade, você tem que demonstrar de forma bastante tranquila que é um produto seguro e permitir esse acompanhamento dos pais ou dos responsáveis para que realmente faça essa aferição, para ver Uhum. se está no ambiente seguro ou não. Tá? E tem outras coisas também, é muito extenso, tem muitas medidas de proteção, mas proibição na arquitetura dos produtos daquela rolagem infinita. Você entra em alguns sites que não terminam, né? Que mantém. Por quê? Porque o interesse das empresas de tecnologia, que vendem publicidade, por exemplo, é sempre manter o usuário conectado. Então você cria mecanismos de sempre de atrair, de prender. E o público infantil, o público adolescente, acaba ficando seduzido por isso. Esses mecanismos também estão vedados para as crianças e adolescentes, têm que ser usados com parcimônia. Enfim, há uma série de inovações. O objetivo dessa norma é a proteção das crianças e adolescentes no universo digital. Vem em boa hora. Evidentemente, algumas questões ainda geram preocupação, mas é melhor com isso do que sem isso, tá? Sim. É assim, talvez estratégias já adotadas, né? Como, por exemplo, reconhecimento pelo gov.br, não é? Sim, sim. Mas não teve tanto debate, né? De repente apareceu, o Felca vai lá, publica um vídeo, no outro dia estão botando uma lei aí. Então, assim, que já estava em tramitação, mas estava esquecido. Será que eles estavam realmente preocupados com essa proteção? Ou ficaram preocupados com a repercussão que deu pelo fato de estar patente que o Congresso não estava se debruçando sobre essa matéria? E aí botaram a lei, tá lei, tem um monte de buracos ainda, que Uhum. eu quero ver que agora que ela entrou em vigor, que vá surgir um debate, que algumas pessoas com entendimento do tema, tanto na área de tecnologia quanto de proteção da criança e do adolescente, vão fazer alguns alertas, e espero que o Congresso, com o passar do tempo, vá aperfeiçoando essa lei para que realmente ofereça uma efetiva proteção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, sem violar alguns direitos que são fundamentais, como o da privacidade, da intimidade e principalmente dos adultos, né, dos pais responsáveis. Ele não pode, por Perfeito. conta disso, jogar os pais na fogueira, né? Então é isso, Fernanda. Eu te agradeço, viu, Zedu, por mais uma análise aqui conosco. Dúvidas, contribuições são sempre muito bem-vindas e a gente retoma os temas aí na próxima segunda. Até lá, hein? Boa semana para você. Boa semana para todos nós. Um abraço a todos.